kıza aşık mı oldun yoksa? Olá pessoal, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Ira não consegue mais ficar longe de Orun e volta para a mansão. Ele dá seu café a Orun e depois de uma pequena conversa, ele percebe que está com fome. Ao fazer um brinde a si mesmo, de repente ele ouve passos. Ele se assusta pensando que a Fife está chegando. Mas a pessoa que veio é Orun. Quando Orun viu que Ira estava com medo, você pensou que minha mãe tinha vindo, então você ficou com medo, diz ele. A Ira também foi a menina que passou. Ela diz que eu fiquei com medo dela se irritar de novo porque eu entrei na cozinha. Orun senta-se à mesa. Ira começa a preparar a torrada. Tanto Orun quanto Ira se apaixonaram e não conseguem ver a ponta de seus narizes. Ira procura o tomilho, mas não o encontra. Orun vê o tomilho na mesa, mas fica em silêncio apenas para observar Ira. Então ele olha e mostra onde está o tomilho. Ira faz torrada e diz que estava muito boa depois que Orun mordeu. Ira serve limonada para Orun e fica ao lado dele. Orun pergunta se você vai esperar por mim. Ele diz que eu queria saber se você gostou também. Orun divide metade da torrada e diz que a torrada não pode ser comida sozinha. Ira ficou muito satisfeito por Orun ter dado metade do brinde. Claro, Eda vê tudo isso. Ele vai para seu quarto com raiva e conta o que aconteceu com sua mãe. Eda havia convidado Orun para ir ao restaurante, mas Orun disse que não estava com fome e comeu uma torrada com Ira. Ira também vai para o quarto dormir. Ele prepara cuidadosamente a cama de Orun. Orun segue. Mais tarde, enquanto Orun está falando ao telefone, Ira abre a janela. Quando Orun vê que a janela está aberta, ele se levanta e fecha a janela. Quando Ira viu isso, ela disse que eu abri porque o tempo não está frio. Orun vai para a cama dizendo que não está com frio. Ira, por outro lado, não dormia na cama. Ele pensa em Orun e olha para a pulseira que comprou e tenta dormir fechando os olhos. Orun não conseguia dormir como Ira. Ele também, olhando para a bússola do pai de Ira, olha para Ira e fecha os olhos. Um tempo se passa, mas Ira ainda não dormiu. Ele pega a pulseira quebrada de Orun e sai da sala. Enquanto ele vai para a sala e conserta a pulseira quebrada, Nusa não consegue dormir e vem ver Ira. Nusa diz a Ira que você não conseguia dormir, assim como eu. Ira e Nusa conversam sobre suas famílias. Quando meu irmão Nusa foi separado de você, ele ficou muito mal-humorado e não gostou de nada. Não deixe meu irmão sozinho novamente. Após consertar a pulseira, Ira vai para seu quarto e deixa a pulseira ao lado da cama de Orun. De manhã, Orun acorda e olha para Ira. Então ele vira a pulseira sobre a mesa e a coloca no pulso. Então ele se levanta e enche Ira com água da jarra ao lado da cama de Ira. Quando Ira acorda, vendo que Orun está faltando, ela olha por cima da mesa. Ao ver que não tem pulseira, diz que comprou a pulseira e quer beber água. Quando ele vê que a água está cheia, ele fica feliz em dizer que a encheu. Enquanto isso, Orun está na varanda. Nusa vai até ele e conta algo sobre a Ira e diz que você está com ele. Eda ouve tudo isso. Depois, ele vai até o quarto de Ira e começa a conversar com Ira de forma sugestiva. Eda, tenho vergonha de estar no mesmo telhado com o assassino de Nian. Você não tem consciência, como pode ser feliz? Alguém como você não merece nada bonito. Ele diz a Nian que você deve pagar pelo que fez e sai da sala. Ira, por outro lado, é estranha e se contenta apenas em chorar. Depois que Eda diz essas coisas, ela desce para o corredor. Enquanto a Fifi e Nusa conversam entre si, eles falam sobre os pertences de Nian da África. Quando Eda e Priya ouvem isso, eles pensam que o vídeo pode estar entre esses itens. Ira vai até o local onde Nian enterrou seu colar e diz que não mereço ser feliz dentro de mim o tempo todo.
Mas Ira não está apenas em apuros com Eda. Enquanto Saadete conversa com o filho, ela reclama de Ira e diz que o marido é um desastre completo. Todos os nossos esforços são em vão, ele está constantemente nos procurando. O filho diz não se preocupe com ele, se ele causar problemas, o que aconteceu com a mãe e o pai vai acontecer com ele também. Naquela época, Ira está chorando no jardim. Orun vem até você e pergunta o que o está incomodando tanto. Na verdade, estou feliz em Ira, mas Nian diz que não mereço nada disso porque causei a morte de sua irmã. Por favor, não seja legal comigo. Quando Orun ouve isso, ele agarra aos braços de Ira e a levanta. Orun contará a ele toda a verdade? Diga a ele agora, Ira não merece sofrer tanto. Depois que Kenan sai do escritório, ele é baleado pelos homens de seu irmão. Marian imediatamente correu para ele e começou a chorar. Marian chama a ambulância e leva Kenan ao hospital. Eles imediatamente levaram Kenan para a cirurgia. Marian começa a chorar em seu assento. Então Muslat chega e fica arrasado com o fato de seu irmão ter sido baleado. Muslat teve um colapso nervoso. Marian lembra que disse a Kenan que se arrependia de ter voltado para a vizinhança e para você. Mais tarde, ele se arrepende. Muslat se levanta e vai até Marian. Olha para suas mãos e chora dizendo quem fez o sangue do meu irmão, mas ele não aguenta mais e desmaia. Marian e Feria esperam por ele. Marian se culpa por este incidente. Feria o consola. Então Sebnien e Mestre Yacup vêm. Yacup diz a Sebnien para levar Marian para a pia e lavar as mãos. Mais tarde, enquanto Marian esperava no corredor, Mestre Yacup veio e disse o significado de Kenan e falou com ele para consolo. Enquanto isso, os médicos estão tentando fazer o coração de Kenan funcionar. Os forasteiros não sabem disso. Quando o médico sai, todos vão até ele. Marian diz que ela está bem. O médico sobreviveu por enquanto, mas diz que sua condição é crítica. Quando Marian ouve isso, ela fica triste e se senta. Então ele foi para Muslat. Muslat começa a chorar, dizendo a Marian que ela está salva. Então aconteça o que acontecer, ela será salva. De manhã, todos esperam que Kenan acorde, mas Kenan ainda não acordou. Marian diz que posso vê-la enquanto falo com o médico. O médico também concorda. Depois de vestir a roupa de Marian, ela entra ao lado de Kenan. Ele chega perto de você e diz que sinto muito por ter deixado você passar por tudo isso porque eu te decepcionei. Enquanto isso, Kenan abre os olhos e olha para Marian. Você acha que Kenan ouviu o que Marian disse? Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, curtir e comentar o vídeo. Até mais.